Então, o tema de hoje é falar-vos sobre o Advanced EPDR. Um ponto já importante para nós aqui sintonizarmos já o discurso é percebermos que o Advanced EPDR não é um substituto ao EPDR tradicional. Vem sim trazer novas funcionalidades específicas para determinados clientes ou determinados parceiros, resellers, que procuram estas mesmas funcionalidades para ter uma ação mais proativa na procura de ameaças, para fazer aqui um pouco mais de ação de threat hunting. Que funcionalidades são essas? Acima de tudo, o que é que estamos nós aqui a falar? Estamos a falar essencialmente de 4 novas funcionalidades. Atenção, 4 novas funcionalidades que dentro destas mesmas funcionalidades existem aqui diversas camadas de ação, de proteção também. Estas quatro funcionalidades principais atuam de forma diferente nas várias fases do Cyber Security Attack, ou seja, naquele percurso do ataque, daquilo que nós chamamos do Threat Life Cycle. Um dos pontos muito importantes que nós introduzimos aqui dentro deste EPDR Advanced é a capacidade de ter então políticas avançadas, nomeadamente que vão monitorizar, por exemplo, execução de scripts e que podemos inclusivamente pré-definir se queremos que aqueles scripts sejam só auditados, ou seja, só uma ação de monitorização sobre aquela mesma execução, ou se queremos inclusivamente bloquear a que essa execução seja tida em conta. Um pequeno detalhe, e já para percebermos o porquê das diferenças entre o Advanced EPDR e o EPDR tradicional, é que aqui falamos na capacidade de ter uma ação mais proativa, mas que muitas das vezes necessita aqui de uma validação do analista. Ou seja, eu ter aqui a capacidade de bloquear scripts pode ser interessante numa perspectiva de segurança, mas também pode ser disruptivo para o dia a dia. Okay? Temos que perceber exatamente o que é que estamos a fazer. Outra das características que nós introduzimos aqui com o Advanced EPDR é a capacidade de pesquisar por indicadores de compromisso. Nós temos várias formas, eu já vou mostrar no decorrer desta sessão, várias formas daqui de pesquisar por indicadores de compromisso, mas uma das mais importantes e uma das formas como nós pesquisamos estes IOCs, estes indicadores de compromisso, é utilizando IARA Rules. Eu depois já vos mostro aqui alguns exemplos como é que nós podemos usufruir desta pesquisa de IOCs e procurar artefactos e procurar determinadas características em fecheiro ou aplicações que nos levam à conclusão que provavelmente ali estamos perante um indicador de compromisso. Outra das funcionalidades que o EPDR Advanced introduz é ter aqui a capacidade de ter indicadores de ataque não deterministas. O que é isto exatamente que nós estamos aqui a falar? É verdade que o EPDR tem o serviço Threat Hunting. E o serviço Threat Hunting conta com uma framework do MITRE que detecta determinados indicadores de ataque. O que acontece é que, tipicamente, esses indicadores de ataques presentes no EPDR são indicadores deterministas. Ou seja, normalmente, quando aparecem, significa que há algo que nós temos que adressar imediatamente. É crítico, aconteceu e existe uma muito fraca possibilidade de ser um falso positivo. No entanto, como indicadores que são só indicadores, necessitam obviamente aqui de uma análise. No entanto, existem muitos outros indicadores que a verdade é que esses outros indicadores são não deterministas, ou seja, precisam ainda mais de validação. E aqui a verdade é que pode-se dar o caso, obviamente que sempre um pouco baixo, mas pode-se dar o caso de estejamos a falar aqui de um falso positivo. Mas já vos mostro isto tudo, onde é que está isto tudo também disponível na consola. Por último, funcionalidade muitíssimo importante, é eu ter a capacidade de fazer uma mitigação remota, ou seja, eu consigo ligar-me remotamente às máquinas, fazer um remote shell, ver os processos, inclusivamente ter acesso às folders, às pastas da própria máquina, descarregar informação. Eu tenho esta capacidade através então aqui do EPDR Advanced. A verdade é que aquilo que nós estamos aqui a falar é um produto específico, e é isto que eu quero aqui frisar de forma muito aficada, é que este produto está pensado para quem quer fazer já um pouco de serviço de threat hunting, para quem já quer oferecer um SOC ou quem quer criar um SOC interno. Okay? Esta ideia, ou seja, e obviamente que quando nós já temos um Security Operations Center e quando nós já queremos ir mais longe sobre as nossas investigações, existem determinadas funcionalidades que eu quero ter.
Muitas das funcionalidades que nós aqui introduzimos é, por exemplo, ter a capacidade de ter a detecção de parâmetros em PowerShell ofuscados, por exemplo, ou scripts conhecidos. Ter a capacidade de detectar programas compilados localmente, documentos com macros. Eu posso querer dizer que, ou simplesmente auditar todos os documentos que têm macros. E como é que é o comportamento dos mesmos? Quer, por exemplo, auditar ou bloquear modificações no registry quando, quando são executadas essas modificações no registry, muitas das vezes ao login da máquina, por exemplo. Estas características de eu controlar estas ações de scripting são interessantes, mas atenção, tem que se perceber exatamente em que contexto é que as vamos usar e como é que as vamos usar. Okay? Esta é uma das grandes funcionalidades. Obviamente que a capacidade de eu pesquisar por indicadores de compromisso é algo muitíssimo importante, como já vamos aqui rapidamente ver. E depois a outra das grandes capacidades que, quando nós aqui falamos na capacidade de ter um serviço de threat hunting um pouco mais evoluído, etc., ter os outros indicadores de ataque não deterministas é muitas das vezes importante, porque nos vai rapidamente dar uma amostragem sobre ações executadas, ações que outrora não me apareceu na consola. Para nós aqui percebermos a forma como funciona o EPDR e o Serviço Threat Hunting do EPDR, que são classificados todos os eventos, que depois vão dar indicadores, e sobre esses indicadores o Serviço Threat Hunting da WatchGuard irá classificar se são indicadores de ataque ou não. Se forem indicadores de ataque, coloca-os na consola e qualquer utilizador ou quem gera a solução consegue ver esses mesmos indicadores de ataque. Quando nós aqui falamos no Advanced EPDR, nós vamos ter muito mais indicadores de ataque não deterministas que muitas das vezes nem foram consultados sobre a equipa de Threat Hunters. São logo demonstrados na consola. E cabe-me a mim, quem gera a solução, serviço Threat Hunter, etc., ter a capacidade de detectar se estamos perante realmente um indicador que eu devo adressar ou simplesmente arquivar. Por tudo aquilo que são indicadores de ataque e tudo aquilo que é o serviço Threat Hunting, carece da nossa análise. Os indicadores ficam pending, ficam à espera da nossa análise e depois eu ou faço as recomendações ou executo a eliminação daquela ação, ou, por exemplo, faço um isolamento da máquina, se eu assim quiser, ou simplesmente arquivo. Percebo o que é aquilo, percebo o que é que se está a falar, percebo que é uma aplicação fidedigna que eu tenho, que tem um determinado comportamento que faz um match numa determinada técnica do MITRE, mas está tudo bem. E então arquivo. Okay? Muita atenção sobre isto. Por isso é que eu digo, o Advanced EPDR é para situações específicas, para clientes extremamente específicos que querem dar aquele salto a nível de análise. Okay? Olhando aqui um pouco para aquilo que é o Threat Lifecycle, ou seja, o ciclo de vida do ataque. Existe sempre uma ação inicial de reconhecimento, de infecção inicial, depois há sempre a componente aqui da parte da movimentação lateral e depois chegamos sempre à última fase, que tipicamente é quando já há aqui uma ação efetiva, seja, por exemplo, roubar informação, encriptação, etc. Qual é que é o nosso objetivo quando nós falamos aqui no Advanced EPDR? É ter a capacidade de atuar nestas mais variadas fases. Uma das primeiras fases é logo ao início, ajudando na componente, muitas das vezes, da higienização. E ter aqui a capacidade de ajudar na higienização é, por exemplo, eu ter aqui a capacidade de, já com outros serviços que eu tenho, como por exemplo Patch Management, que vai ajudar, componente do Full Encryption, Device Control, tudo isso são funcionalidades que o EPDR já tem. Com o Advanced EPDR, eu tenho a capacidade de adicionar a componente de Advanced Policy. E o Advanced Policy vai-me ter a capacidade, então, de eu ter determinadas ações sobre determinados comportamentos a nível de scripting. Porque é que isto me interessa? Se eu não possibilitar a execução daquele determinado scripting, eu já estou imediatamente a bloquear tudo aquilo que é as ações futuras. Uma das grandes funcionalidades que o Advanced Policy tem é a capacidade de bloquear aquilo que são unknown scripts. Ou seja, um script não conhecido, eu quero bloquear. E aquilo que acontece é que qualquer tentativa de execução de script, e em qualquer ataque há sempre essa necessidade de executar um script, é imediatamente bloqueado e não conseguimos avançar. Portanto, o Advanced EPDR já inclusivamente atua naquela capacidade de diminuir a superfície do ataque, a tal capacidade de higienização, que é fundamental. Ou seja, como eu costumo dizer, eu não posso pensar sobre modelos de segurança, eu não posso
pensar sobre produtos e sobre técnicas de defesa, etc., sem primeiro fazer a minha higienização. Primeiro perceber a minha postura de cibersegurança, perceber quais são as minhas vulnerabilidades e higienizá-las, ou seja, corrigir estas mesmas vulnerabilidades. Isto é fundamental. Obviamente que esta componente de higienização faz parte do meu modelo de segurança. E esta é a base de tudo. E depois, a partir daí, aí sim eu posso adicionar, então, as respectivas camadas de defesa. Agora, obviamente que conforme vamos avançando na componente do Threat Lifecycle, temos já dentro do nosso produto EPDR, que o EPDR Advanced obviamente tem, portanto, para percebermos, o EPDR Advanced tem todas as funcionalidades do EPDR, simplesmente conta com mais 4 funcionalidades específicas para quem quer ser um bocadinho mais proativo nesta coisa de procurar ameaças e indicadores. Obviamente que quando nós já estamos a falar em que já há ações efetivas dentro da organização, enquanto já há técnicas, já há tentativa de exploração de vulnerabilidades, aí já temos a capacidade então de ter o tal Service Threat Hunting com regras de MITRE com indicadores não deterministas, ter a capacidade também de pesquisar por IOCs e para chamadas regras YARA e, inclusivamente, caso necessário, também fazer um Remote Shell. Remote Shell esse que é importante numa das fases de detecção, ou seja, eu com base naquele indicador de IOA ou com base naquele indicador de compromisso que eu estou a pesquisar, detecto que aquela máquina está comprometida ou poderá estar comprometida futuramente, eu, de forma remota, através da capacidade do Remote Shell, acedo à máquina e elimino essa ameaça, bloqueio esse comportamento e isolo a máquina se for preciso. Enquanto obviamente estou a responder a essa mesma ameaça. No entanto, não obstante, se chegarmos à última fase do ataque, em que já houve algum ataque efetivo e eu quero atuar sobre isso, eu, de forma também remota, consigo aceder à máquina e consigo fazer as minhas próprias ações. Portanto, estas funcionalidades, como eu tenho estado aqui a dizer, são 4, parecem poucas, mas acreditem, vêm ajudar imenso e fazem muitíssimas ações que são fundamentais para estas capacidades de detecção mais preventiva, obviamente. Colocando isto tudo em perspectiva, olhando aqui para aquilo que é todo o nosso portfólio de segurança de endpoint, nós contamos desde o EDR Core, que vem com as nossas firewalls, com o licenciamento do Total Security. Contamos também com o EDR, o WatchGuard EDR, que é um produto com a ação preventiva pensado para correr lado a lado com outro software de antivírus. E aqui estamos literalmente independentes da firewall. Contamos com o EPP, o nosso Next Generation Antivirus, o nosso EPDR, o nosso produto que creio que todos vocês já conhecem, e o nosso Advanced EPDR. Aquilo que eu quero que se foquem é essencialmente entre o EPDR e o EPDR Advanced, e se formos ver, aquilo que muda essencialmente é as tais Advanced Security Policies, a capacidade de eu pesquisar por os indicadores de compromisso, a parte de Remote Shell e os tais indicadores de ataque não deterministas. Okay? Esta é a ideia. Como isto da teoria é tudo muito bonito, vamos olhar agora aqui um pouco para aquilo que é realmente a prática e as formas de nós configurarmos tudo isto. Tudo aquilo que são o Advanced Security Policy está disponível na componente de Workstations and Servers, na política de proteção, e quando eu tenho o Advanced EPDR, eu passo a ter esta opção de Advanced Security Policies, que me permite habilitar e ter, então, especificar sobre a ação a ter, por exemplo, quando o PowerShell tem parâmetros ofuscados, quando o PowerShell, por exemplo, é executado pelo utilizador. Isto pode ser importante. É aquilo que eu digo. Aqui eu acho que temos a amostragem exata daquilo que eu tenho estado aqui a falar. Ou seja, é de facto importante e eu posso querer fazê-lo. Vamos dizer o seguinte. Um dos exemplos práticos. Eu posso querer, para aquele determinado utilizador, vamos dizer que temos um utilizador administrativo. Vamos dizer assim. E o comportamento daquele utilizador claramente não é executar scripts. Claramente. E não é executar o PowerShell. Se aquele utilizador executa o PowerShell, para mim é um desvio padrão. Eu posso querer bloquear essa execução do PowerShell para aquele utilizador. Eu posso fazer isso. Okay? Agora, devo eu, e esta é a grande pergunta, devo eu bloquear a execução do PowerShell para toda a minha organização? Não. Provavelmente, de certeza que existirá servidores e softwares que precisam de execução de PowerShell. Okay? Portanto, é aqui que eu digo que é. Não, e por isso é que o Advanced Security Policies não vem habilitado. Okay? Tem que ser habilitado. Porque carece da minha análise. Todas essas funcionalidades, e esta é a principal razão pela qual elas não vêm do EPDR,
é porque estas funcionalidades dependem de muita análise, de muito conhecimento sobre a infraestrutura e de muito conhecimento sobre aquilo que é o padrão de funcionamento. Outro exemplo, e este para mim é um dos mais importantes: unknown scripts. Scripts conhecidos. Eu posso querer bloquear. Atenção, se eu tiver o Advanced EPDR, eu posso querer simplesmente auditar tudo isto. E depois, conforme a informação que eu vou obtendo, conforme a visibilidade, já sabemos que todas estas ferramentas de defesa, uma das grandes capacidades é dar-nos visibilidade sobre todos estes indicadores. E uma vez que eu tenha essa visibilidade, depois eu posso fazer as minhas próprias investigações, eu posso querer adereçá-las. Outro dos exemplos é programas compilados localmente, documentos com macros. Pergunto, faz sentido bloquear documentos com macros numa organização toda? Não. Mas para determinados utilizadores específicos, fará sentido? Provavelmente sim. Okay? E se eu de repente estou preocupado com um determinado tipo de ataque e eu sei que aquele ataque tem aquele comportamento, vamos dizer que de repente eu detectei que uma das minhas máquinas, do meu parque, vamos dizer 2000 máquinas, está infectada e tem um determinado malware que tem um comportamento. E eu sei que aquele malware me está a chegar porque eu estou a receber uma grande quantidade de phishing ou spear phishing, phishing dedicado, que vem com um anexo, com um documento Excel com uma macro, por exemplo. E eu estou altamente preocupado com isso. Então o que eu faço? Venho à plataforma e bloqueio tudo aquilo que são documentos com macros. Numa fase é disruptivo, sim, mas para o bem da proteção eu posso querer fazê-lo. Okay? Obviamente que aquilo que eu estou aqui a dar são exemplos extremistas. Okay? Mas depois depende da minha organização, depende da forma como eu quero, obviamente, aqui adressar a segurança, ou seja, qual é a minha postura perante a segurança. Outros exemplos é modificações do registry quando o Windows começa. Quero eu bloquear? Na maior parte das vezes não. Pode fazer sentido em alguma situação específica. Outra das grandes características que nós então aqui temos é a capacidade de pesquisar por indicadores de compromisso e YARA Rules. YARA Rules significa Yet Another Ridiculous Acronymus. No fundo, eu já vos explico um pouco mais com detalhe o que são YARA Rules e como é que nós podemos usufruir delas, que é extremamente interessante, mas perceber um pouco antes, que é a capacidade de eu pesquisar por indicadores de compromisso. Não só eu posso utilizar YARA Rules, que é a parte mais complexa, digamos assim, mas eu também posso pesquisar por coisas mais simples, como por exemplo o MD5, a hash daquele ficheiro, pesquisar por o nome do ficheiro, pesquisar pelo o seu caminho, por exemplo, pesquisar por IP, por IPv6, ou seja, os indicadores de compromisso no fundo é uma ferramenta, atenção a este ponto, é uma ferramenta, ok? Não é uma silver bullet, nem pouco mais ou menos, não é a nossa solução da segurança, não é isso. É mais uma ferramenta. E esta, como ferramenta que é, tem que se saber utilizar essa mesma ferramenta. Uma das capacidades que eu posso utilizar esta ferramenta é para pesquisar por determinados softwares específicos, por um determinado MD5, por uma determinada hash de um determinado ficheiro. E eu posso querer fazê-lo. Ou então, eu posso ir para a parte um pouco mais complexa, que é utilizando YARA Rules. YARA Rules, o que é isto das YARA Rules no final do dia? É nada mais, nada menos do que... eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais rudimentar. YARA Rules é ter aqui a capacidade de colocar uma expressão regular, tipo uma expressão regular, vá. Obviamente que não é diretamente uma expressão regular, já vamos perceber porquê. Mas que me consegue identificar determinados artefactos ou determinadas características, digamos assim. E eu posso querer pesquisar por essas determinadas artefactos ou essas determinadas características em toda a minha organização e que depois me diga as máquinas respectivas que têm aquilo que eu estou a tentar procurar. Como é que isto surge? Como é que as YARA Rules surgem, afinal? A verdade é que existem muitas empresas, felizmente, na área da cibersegurança, que fazem reverse engineering para a componente de malware. Ou seja, fazem reverse malware engineering. E, normalmente, o que acontece é que, quando se faz reverse engineering, há sempre uma organização que depois vai criar uma YARA rule. Uma YARA rule para aquele... obtida após o reverse engineering daquele malware, vai-me dar a capacidade de, eu com aquele YARA rule, pesquisar por aquele formato de malware. Okay? Então, existem determinadas YARA rules, diversas YARA rules, que eu posso rapidamente pesquisar, encontros, etc. E eu posso adicionar à pesquisa dos meus indicadores de compromisso. Okay? Atenção, eu aqui falei num tipo de malware, mas pode ser ferramentas, pode ser táticas. Eu posso pesquisar por diversas formas. Por exemplo, se eu quiser, e é uma das coisas que eu vos vou aqui mostrar, se eu quiser criar um indicador de compromisso utilizando uma YARA rule
e pesquisando, por exemplo, por Mimicat, por a tool Mimicat, eu consigo fazê-lo. Okay? E reporta-me essa mesma informação. Outra das características é, então, o tal Advanced IOAs. São IOAs não deterministas que podem identificar que provavelmente eu devo ter que adressar ali algumas características específicas. Se repararmos, por exemplo, ali tenho e olhando assim para a lista, parece rapidamente que eu devo ter tudo isto, não é? E que é fundamental. Por exemplo, temos ali um que diz Malware Creation. Mal. Se é Malware Creation, eu devo imediatamente adressar. Pois, mas o próprio MITRE considera isto como não determinista. O que é que isto significa? Significa que a probabilidade de ser a criação de um malware é muito grande, mas pode-se dar o caso de ser um falso positivo. Então carece de análise. Portanto, como não são deterministas, eu vou, neste caso, apresentá-los na consola de Advanced EPDR, mas no EPDR tradicional, antes de eu apresentar isto à organização, ao utilizador que gera, ou seja, antes de as apresentar na consola, vai ser analisado pelo nosso serviço Threat Hunter. Okay? Esta é a diferença no final do dia. Com o Advanced EPDR, eu quero ser eu a analisar estes indicadores não deterministas. Com o EPDR, é o próprio serviço Threat Hunting da WatchGuard que me analisa. Esta é a ideia, ok? No fundo para quem é um pouco mais freaky, para quem quer um pouco mais a detalhe, quem quer ter o controle total sobre a sua segurança e no final do dia quer analisar todos estes indicadores, Advanced EPDR faz todo o sentido, ok? É um pouco esta a ideia. Outra das características é a capacidade então de eu ter o Remote Shell. Eu posso entrar via terminal, eu posso ver os processos de execução, parar os processos de execução, se eu quiser, ver os serviços e parar os respectivos serviços, informações ao nível de CPU, ao nível de RAM, e também ter a capacidade de ver uma lista de ficheiros e, caso necessário, fazer o download de determinados ficheiros. Esta é uma das ferramentas também muito, muito, muito importantes. Mais uma vez, é uma ferramenta que, aqui neste caso, me vai necessitar de eu ter ação. E muitas das vezes o Remote Shell é utilizado mais para a componente de resposta. Com base na pesquisa de indicadores de compromisso, com base nos indicadores de ataque, eu posso depois querer fazer então as minhas ações diretas na própria máquina. Agora, eu vou já a seguir saltar aqui para uma demonstração da consola, mas quero lembrar aqui de um ponto que eu acho que é fundamental e que muitas vezes nós nos esquecemos. Obviamente que o EPDR é um produto excepcional, ok? E aquilo que estamos aqui a falar hoje é sobre Advanced EPDR, que nos vem aqui dar novas funcionalidades a nível de Service Threat Hunter. Mas existem muitos módulos que nós temos também, módulos adicionais, que poderão fazer todo o sentido. E principalmente quando eu quero elevar aquilo que é o meu departamento de segurança, provavelmente e todos estes serviços, ou alguns destes serviços, fazem todo o sentido. Um dos serviços mais importantes que nós temos, que vem a ajudar imenso na componente da higienização, é a capacidade de ter gestão de patching, com o nosso Patch Management, que pode ser adicionado a qualquer uma das nossas proteções, à exceção da EDR Core. Ter a capacidade também, por exemplo, de ter o Advanced Reporting Tool. Eu acho que ter Advanced EPDR e ter o Advanced Reporting Tool, nós aí atingimos uma capacidade de pesquisa muitíssimo, muitíssimo elevada. A verdade é que o Advanced Reporting Tool permite-me pesquisar por todo o tipo de eventos que foram gerados e fazer as minhas próprias análises. Okay? São alguns dos dois produtos, dois módulos que eu aqui considero que farão um match na perfeição sobre aquilo que é o meu desenho do meu modelo de segurança e principalmente se eu olho para soluções como este, o Advanced EPDR, faz todo sentido estas duas funcionalidades. Ok? Agora, chega de PowerPoint e vamos saltar então para a consola e ver um pouco tudo isto em ação. Eu vou então aqui, como sabem, Advanced EPDR, tal e qual como o EPDR, é gerido através da consola. Deixem-me só aqui verificar se por acaso vocês estão a conseguir ver o meu ecrã sem problema. Já vi que sim, perfeito. Vou só aqui aumentar para vermos isto tudo. Ui, desculpem. Agora sim. Alright. Aquilo que eu tenho aqui é a plataforma do Advanced EPDR. Rapidamente percebemos que parece extremamente similar ao EPDR Advanced. No final do dia é. A única coisa é que colocamos aqui outras funcionalidades, como os tais indicadores não deterministas dentro do indicador de ataque, dentro do nosso serviço Threat Hunter, os tais indicadores de compromisso que me vai dar o resultado das pesquisas que eu executei e depois as outras funcionalidades. Vamos conhecer uma a uma. Vamos começar por
olhando aqui pela forma como elas são colocadas, olhando para o Threat Lifecycle. Primeiro ponto, vamos então a Settings. Indo aqui a Workstation Servers, onde eu vou criar as minhas políticas de proteção. Se eu for aqui ver, por exemplo, vamos dizer, esta política de proteção aqui. Em Advanced Protection, eu tenho então agora aqui a possibilidade de ter Advanced Security Policies. E no Advanced Security Policies, eu posso então definir ações para PowerShell com parâmetros ofuscados, PowerShell corrido pelos utilizadores, Unknown Script, programas compilados localmente, documentos com macro e modificações no registry quando o Windows inicia. Lá está. Eu tenho aqui a hipótese de não detectar, auditar ou bloquear. Mais uma vez eu volto a relembrar. Nós temos de ter a perfeita noção do que é que significa quando nós bloqueamos este tipo de scripting. Pode fazer sentido em muitas situações, poderá não fazer sentido em outras. Okay? Por isso é que carece aqui, obviamente, aqui da nossa análise. Este é aquilo que é Advanced Security Policies. Vai-nos ajudar em muito. É verdade que este é uma dos tipos de scripts de bloqueio que mais me ajuda. Portanto, unknown scripts, eu diria que a maior parte das máquinas eu deveria ter esta ação bloqueada. Okay? Mas mais uma vez depende da organização. E tipicamente, se existir uma ou outra máquina, que obviamente não faça parte do departamento IT, etc., ou de equipa de desenvolvimento, que detectou e que bloqueou, se for um problema, eu depois posso vir aqui e aplico uma exclusão. Eu costumo às vezes dizer que antes a mais que a menos, não é? E a verdade é que antes apertar o cerco e depois ter que abri-lo, do que deixar tudo aberto e depois temos um azar dentro de portas. Okay? Então, agora, outras capacidades. Os tais indicadores não deterministas. Se nós formos aqui aos indicadores de ataque e formos ver, por exemplo, a política de default, vamos aqui ver. Eu vou aqui fazer um clone para vermos isto tudo desbloqueado. Tenho aqui então os tais indicadores de ataque, aquilo tudo que nós já conhecemos no EPDR tradicional, mas agora temos então os Advanced IOAs. Ok? Volto a dizer, não se deixem enganar como Advanced parece que ainda são melhores que os outros. Não, são indicadores não deterministas, carecem muito mais da nossa análise. E no fundo aquilo que eu tenho aqui é a opção de se eu quero monitorizá-los ou não. Vamos ver, por exemplo, o indicador de ataque não determinista identificado. Vamos ver, por exemplo, Malware Creation. Se eu for agora aqui ao meu status e for a indicadores de ataque, eu tenho aqui vários indicadores de ataque que foram verificados. E se formos ver, por exemplo, tenho 11 indicadores de ataque. Okay? E se formos ver, por exemplo, aqui eu devo ter alguns... Too fast. Vamos aqui, por exemplo. Subtechniques. Esta. Lá está. Malware Creation. Este indicador que vemos aqui era o indicador que não me aparecia se eu tivesse EPDR. E vemos aqui o indicador. E vemos que fez um match nesta tática, esta técnica e nesta subtécnica, porque no final do dia o que estamos aqui a falar é, acima de tudo, são subtécnicas. Os não deterministas são subtécnicas da framework do Maitri. E ou eu vou olhar só para a técnica e para a tática, ou eu vou olhar para as subtécnicas, para as subtáticas. E é isto que estamos a fazer com os indicadores não deterministas. E neste caso temos aqui uma detecção. Nesta máquina específica foi detectado este indicador através desta rule e que me diz qual o processo. Se eu quiser ver a atividade, eu também posso aqui depois ver a atividade e ver então detalhes sobre o EMD5 do processo filho, o patch, consigo, por exemplo, ver quem é que estava logado como utilizador, portanto, como um indicador tradicional, que nós já estamos habituados. Se eu quiser perceber mais ao nível do Matrix, se eu tiver aqui mais informações sobre o mesmo evento, eu também poderei aqui, obviamente, aqui consultar. Agora, vamos ver aqui mais coisas e vamos perceber como é que nós, como threat hunters que somos, queremos muitas das vezes aqui pesquisar por alguns indicadores de compromisso. Olhando aqui, por exemplo, aqui ao nível de security, e se formos ver, por exemplo, malware. E vejo que tenho aqui já diversos malwares que foram identificados. Agora vamos ver aqui o seguinte. Eu tenho nesta máquina aqui específica, foi identificado uma threat do tipo Hacking Tool Mimikatz. E agora vamos dizer que eu quero pesquisar por todo o meu parque de máquinas por Mimikatz. Como é que eu faço? Vou então a Settings
Indicadores de compromisso, Gallery. Gallery é onde eu vou customizar aquilo que eu quero pesquisar. E só vamos ver, por exemplo, aqui. Eu já o tenho aqui criado, mas para percebermos o que é que temos aqui de hipóteses, indo aqui ao Add, eu posso criar um novo indicador de compromisso e posso aqui definir os parâmetros de pesquisa por MD5, por nome, por patch, por SHA-256, IPv4, IPv6 ou as tais ER rules. E nas ER rules eu posso definir que é igual a e meter aqui o código de AR. Vamos ver o código, por exemplo, formalizado para Mimicat. E temos aqui o código. ER rules equals to e o respectivo código, ou respectiva string, se queremos assim chamar, de rule para pesquisar sobre Mimicat. Agora, isto eu tenho aqui feito. Vamos ver aqui um outro exemplo também engraçado. Creio que todos vocês já a dada altura devam conhecer aquilo que é, por exemplo, o ransomware Lockbit, um dos ransomware gangs mais conhecidos e mais famosos e que tem atacado imensas empresas, inclusive em Portugal já atacou diversas empresas, e vamos dizer que eu tenho uma grande preocupação sobre o Lockbit, por exemplo. Então, o que é que eu faço? Pesquiso por ER Rules e tenho aqui a respectiva ER Rule para Lockbit 2.0. A coisa que eu tenho que fazer aqui é copiar toda esta parte. Obviamente que a ideia e aquilo que um threat hunter muitas vezes faz é customizar toda esta ER Rules. Mas eu estou a ir aqui para um nível mais simples. Dá-me então a respectiva descrição, o autor, a referência. Portanto, isto é para percebermos de onde é que isto vem. Dá-me a respectiva hash, a primeira e a segunda, tipicamente a segunda utilizada de Lockbit 2.0. A respectiva string, que é que me vai dar o código para pesquisar aquele tipo específico de Lockbit. E se eu agora for aqui, fazer add, vamos meter aqui Lockbit, e vamos aqui selecionar ER rule equals to, ponho aqui o padrão, add, right? Tenho aqui Lockbit, uma IOC criada, e se eu agora quiser, faço search for IOCs. Vou pesquisar, vou dizer que quero pesquisar para todo o meu grupo de máquinas, ou só, por exemplo, para o meu laboratório, pode ser que me preocupa. Vou voltar aqui atrás. Vou dizer as soon as possible. E aquilo que eu vou fazer é criar uma task. Faço um save e criei uma task. Não está publicada, vamos publicar para a executar imediatamente. E aqui está. Okay? Ela já está a executar. Vamos ver aqui, por exemplo, uma task atrasada. Por exemplo, eu, antes de fazer este webinar, eu já tinha executado aqui uma task, nomeadamente para pesquisar por Mimicat. Existe aqui um pequeno truque de bastidores, é que a verdade é que, se olharmos aqui com atenção, eu tenho aqui já malware identificado, portanto já me identificou aqui o Mimicat. Portanto, agora eu quero já sei que pelo menos alguma coisa vai surgir. Vamos ver quantas vezes é que me vai surgir. Eu vou indo aqui aos indicadores de compromisso. Eu detetei então aqui Mimicat. Volto a dizer, isto foi algo que eu pesquisei. Vou voltar a relembrar. Através aqui dos indicadores de compromisso Gallery, eu criei esta rule de Mimicat. Okay? E com base nisto, eu vou pesquisar por estas strings. Okay? E por este respectivo header field da tool Mimicat. Se eu detectar, se fizer um match em tudo isto, significa que eu estou perante uma ação da ferramenta Mimicat. E eu tenho aqui as respectivas ações. Tenho aqui 10 execuções. E se eu for ver aqui New IOC, ele diz-me inclusivamente o sticks padrão. Okay? Quando é que foi modificado, quando é que foi created e o nome. Portanto, a partir deste momento, qual é a ação a fazer? A ação agora será, ok, então, isto foi detectado, está na altura de eu adressar. Como é que eu posso fazer? Vou à máquina e faço Remote Control. E aqui no Remote Control, eu vou-me conectar à respectiva máquina. Estou dentro do terminal e a partir daqui, eu posso fazer o que eu quiser. Okay? E estou dentro do terminal da respectiva máquina. Posso querer ver processos. Posso querer ver os serviços. Ou posso querer ver os ficheiros. Vemos aqui os processos.
CPU, utilização de memória RAM. Obviamente que eu posso pegar nestes processos que aqui estão e parar o processo. Okay? Serviços. Posso parar também os respectivos serviços. Obviamente nem todos são possíveis de serem parados. Porque é que eles também não estavam em execução? Files. E navegar então. E se for preciso, upload ou download dos respectivos files. Ok? Esta é a ideologia por trás aqui do nosso Advance EPDR. É uma ferramenta, como veem, extremamente interessante para eu fazer as minhas próprias pesquisas, para eu ser muitíssimo mais proativo. Ok? Da minha parte, resta-me agradecer aqui, obviamente, a vossa presença. Eu deixo sempre este pequeno tempo aqui para todas as vossas questões. Não sei se têm algumas questões que queiram fazer aqui através do chat e eu rapidamente também respondo. Entretanto, enquanto vão aqui pensando nas questões e vão escrevendo todas as vossas questões, deixar-vos um pequeno convite. Eu sei que muitos de vós já sabem, nós temos um podcast, eu tenho um podcast chamado Red Talks. Todas as quintas-feiras tentamos colocar no episódio, ultimamente até tem sido de 15 em 15 dias nesta nova season. Ele está disponível em Spotify, em Apple Podcasts, em Google Podcasts. É o nosso podcast Red Talks. Se quiserem nos seguir, simplesmente façam a leitura agora aí no vosso ecrã através deste QR Code e rapidamente vão então para o nosso Buzzsprout, que depois a partir daí podem ir para a vossa plataforma de podcast. Ok? Já agora a ver se existem aqui algumas questões e alguns agradecimentos. Agradeço a todos os que, entretanto, foram-me agradecendo aqui. Ok. Existe aqui uma pergunta que, em formato de Remote Shell, quando utilizando a ferramenta Remote Shell, qual é o user logado? Admin. Ok. Alright. Existem aqui outras perguntas que, entretanto, acabaram por ser respondidas. Sim, este webinar é gravado e depois será publicado. Inclusive, criámos um canal de YouTube, o que iremos disponibilizar todos estes e outros que vamos dando até fora deste ciclo de Tech Webinars. Vamos lá publicando nesse nosso canal de YouTube. Relativamente à aprendizagem, tenho aqui um assistente a perguntar sobre relativamente à aprendizagem de ER Rules. Não é assim muito difícil aprender toda esta história de ER Rules. Obviamente que a customização das mesmas e o apanhar determinados artefactos é sempre um pouco mais complexo, mas existem várias ER Rules que eu posso utilizar e pesquisar dentro do meu pesquisa de IOCs. O GitHub, por exemplo, como vocês viram, é uma forma interessante para onde eu pesquiso muitas das ER rules. Okay? Depois eu posso, muitas das vezes, formalizar uma ER rule com base naquilo que eu estou a ver, por exemplo, a nível de logs, por exemplo, e de eventos que são gerados. Ok? Meus caros, resta-me agradecer a vossa presença. Conto convosco daqui a 15 dias para o próximo Tech Webinar. Fiquem atentos às informações. Muito obrigado a todos e uma excelente sexta-feira para todos. E se não voltamos a falar, um excelente fim de semana. Obrigado.